estamos de volta com o terceiro bloco do programa Saúde em Foco. E a gente hoje está conversando sobre o aumento de doenças sexualmente transmissíveis em jovens e em idosos. Aqui com a gente a doutora Nilvia Coutinho, e eu gostaria, doutora Nilvia, de perguntar o seguinte: se é tão importante a informação, como a gente sabe que é, o quanto que a escola pode estar contribuindo para essa questão de informar os jovens? A contribuição da escola é primordial, porque embora os currículos, os parâmetros curriculares nacionais insiram desde 1997 a orientação sexual, na prática isso ainda não acontece. Ela está inserida? Ela está inserida. Ela deve fazer obrigação parte da da escola falar sobre isso. Só que a gente entra numa polêmica. Falar de sexualidade é muito difícil. Falar de sexualidade é falar de algo muito intrínseco ao sujeito. E aí, muitas vezes, esses professores, eles não foram capacitados e eles, às vezes, não sabem lidar com situações, porque manifestações de ordem sexual costumam alarmar muito o corpo docente. Então, se eu não sei lidar com essa sexualidade, muitas vezes, na minha vida, como é que eu vou lidar com a manifestação da sexualidade na vida do meu aluno? Então, muitas vezes isso não acontece. O que nós temos feito hoje é fazer pesquisas sobre isso, é falar sobre isso. Nós estamos numa sociedade muito conservadora ainda, onde se imagina erroneamente que falar sobre sexualidade é promover sexo, e são coisas totalmente distintas. Falar sobre sexualidade hoje é proteger, é promover saúde e é trazer segurança para crianças e adolescentes. E você faz palestras e estuda especificamente esse tema, Nilvia? Sexualidade é um dos meus temas de pesquisa e eu faço palestras em escolas, sim. Geralmente a gente faz palestra para 8º, 9º ano e muitas vezes os professores não sabem a diferença de termos como orientação sexual, gênero, sexo, sexualidade, ou seja... Você dá palestra para os alunos e para os professores. E para os professores, joga-se tudo num balaio. Só que quando a coisa chega no especialista, quando chega no consultório... É porque realmente, né, faltou informação em todas as etapas, né? E outra coisa, muitas vezes as pessoas não procuram ajuda. Porque muitas vezes um adolescente descobre isso, mas não quer falar para ninguém porque fica envergonhado. Como que eu, em 2016, com todas as informações possíveis e disponíveis, aconteceu. Mas se aconteceu, você tem que procurar tratamento. Porque é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de abordar. As pessoas precisam se proteger. As pessoas precisam usar preservativo nas suas relações sexuais. Não importa se é com a menina linda e maravilhosa, não importa se é com um garanhão, com aquele menino gatão que todo mundo quis ficar. Né, saúde, né? Quem vê cara não vê doença sexualmente transmissível. Então só tem uma coisa que a gente precisa fazer, se proteger. E nisso a gente precisa bater o tempo inteiro. Até essa questão do se proteger. Voltando para os pais... Quais as informações que você considera assim como fundamentais dos pais estarem tentando e passarem de fato para os filhos, mesmo que devagarzinho e tudo, naqueles que são mais, né, arredios a conversar? O que você considera como mais importante de informação a ser passada para essas crianças? Então, ensinar essas crianças a cuidarem de si mesmas, ensinar a importância de lidar com a sua sexualidade, no sentido de, primeiro, preservação. Porque se você fala com seu filho sobre a sexualidade dele, ele vai saber como se comportar se um adulto tocá-lo de forma diferenciada. Começa por aí, né? Antes da questão propriamente das doenças. Vem a questão da preservação do próprio corpo dessa criança e adolescente. Tem que se falar sobre isso, sim. Isso tem que se falar na infância. Não tem, se uma criança, se ela se recusa a abraçar alguém, o pai e a mãe não tem que forçar essa criança a abraçar. A criança sabe. Então, são coisas que nós temos que observar muito bem. A questão das vacinas são importantes, são do nosso tempo, são da nossa geração. A questão da internet é muito importante ser abordada. A gente está com um problemão de nude aí agora, né? Que é aquela coisa de mandei um nude e depois está exposto aí para todo mundo, né? Com consequências muito graves para todos. Né? Inclusive, a gente tem casos de suicídio com relação a isso. E a questão mesmo da proteção, do dizer para o filho. Né? Porque tem um momento que a gente não controla isso. E o filho diz, eu vou ter uma relação sexual. Entra numa outra polêmica. Onde é que meu filho vai se relacionar sexualmente com alguém? Na minha casa? Num motel? Como é que eu faço isso? Isso tudo tem que ser muito pensado e discutido. Mas uma coisa
que não pode ser esquecida, seja lá com quem você vai se relacionar, é preciso que você se proteja. Proteja. Agora, você acha que, por exemplo, essa questão até mesmo de você ir em alguns eventos, quando é distribuído camisinha, ou até mesmo, né, o pai vai lá e dá a camisinha, isso, por algumas pessoas, é visto como um incentivo a pessoa ter a relação sexual de uma forma mais casual, né? Como que você vê isso? Olha, pessoalmente, eu não vejo dessa forma. Né? Porque nós não estamos falando de um caso isolado de AIDS, nós estamos falando hoje em dia de epidemias. Né? A gente está falando de um aumento de número de casos. Então, isso está acontecendo, isso é um caso de saúde pública. Nós trabalhamos com redução de danos. Porque tem a questão do álcool. Muitas vezes essas crianças, que são crianças adolescentes, vão para a festa e bebem. Hoje em dia, com esse contato de WhatsApp, Facebook, internet, são crianças que desenvolvem uma intimidade muito mais rápido do que era na nossa geração. A gente namorava no final de semana. Então, eles desenvolvem uma intimidade e, por isso, essa relação sexual acaba acontecendo mais cedo. Então, muitas vezes, isso é preservação. Nilvia, o que eu consigo perceber, assim, de toda essa conversa que a gente teve, é que eu acho que o principal é diálogo, né? Claro! Foi muito bom te receber aqui. A gente tem, assim, a gente teria ainda muita coisa para conversar, mas a gente tem que encerrar o programa. Mas eu agradeço muito pela sua presença. Não, eu que agradeço. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Igualmente. O Saúde em Foco de hoje fica por aqui. Todo domingo, às 22h30, com um assunto de saúde para você. Não percam!